É. Ago- E o marido da Flor de Lis, que você falou, o marido da Flor de Lis também não era É, o flor marido da sentido. Flor de Lis, o marido da Flor de Lis, ele projetou uma vida para ele não conseguiu realizar essa vida, e aí quem realiza todos os desejos dele é a Flor de Lis. Por exemplo, ele queria ser, ele tentou ser um cantor. E aí ele procurou uma gravadora, eu quero ser um cantor gospel. Então olha a minha demo aqui. Disseram, não, tipo, você não canta bem, você não vai emplacar. Mas aí ele leva a Flor de Lis, olha, mas tem essa outra aqui, não. Nossa, essa mulher traz para assinar um contrato que ela canta. Então ele Caramba. realiza a carreira dele Não. Através dela. através dela. Aí daqui a pouco, agora eu quero ser um pastor. E aí ele tenta ser pastor, vai na Igreja Universal, vai na Assembleia de Deus, vai nas outras igrejas evangélicas. Cara, você não tem carisma para pastorar, você não tem uma oratória boa para pastorar, para se comunicar com os fiéis, você não é envolvente, não tem carisma e tal. E aí, mas tem aqui a Flor de Lis. Ela falou, nossa, essa aí é pastora das multidões, canta bem, tem uma oratória boa. E aí o que ele faz? Ele diz assim, quer saber? Já que não deu certo, eu vou me projetar nela. E aí, e é muito típico nesse tipo de relação que a pessoa talentosa, vocês que são do meio artístico, vocês sabem, quanto a pessoa quando é muito talentosa, tem uma agenda muito cheia, ela não cuida da vida artística dela. Geralmente tem um empresário, tem um Uhum. agente por trás, e ele assume esse papel. É muito uma relação parecida, aproveitando para fazer o parâmetro, da Marlene Matos com a Xuxa, né? Que a gente viu Sim. naquele documentário que quanto a Marlene Matos ela dominava a Xuxa, quanto a Era dona da vida dona dela, né? prendia ela no hotel, não deixava ela namorar, tudo era mais ou menos essa relação. A Entendi. Flor de Lis, ela conta que ela sempre foi pobre, isso é verdade. Ela usa esse termo, entre aspas. Eu vim da merda. Tipo, não tinha dinheiro para comer, tinha. E aí, quando eu encontrei o Anderson, o marido, o namorado, ele começou a descobrir os talentos dela e ele começou a fazer dinheiro com ela. E ela dizia: olha, para quem não tinha nada, ele chegava e me dava R$ 10.000 por mês e falava: cara, isso é muito mais do que eu imaginava que eu poderia receber. E aí, daqui a pouco, ela grava um disco, ela vira uma celebridade, passou a dar 30 mil para ela. Mas, cara, isso, se 10 mil já era muito, imagine 30. E ela, a dependência financeira dela, ela não administrava esse dinheiro, era ela. Ela, tipo, eu quero comprar aquele vestido de 5 mil. Vai lá, e ele dava o dinheiro, ela comprava. Agora eu quero essa peruca que a Beyoncé usou no show, ela custa US$ 30.000. Eu tomo o dinheiro, vai lá e compra a peruca. E aí ela foi, sempre ela tinha, mas ela não sabia nem ir na padaria comprar um pão. Ela era Sei. muito dominada por ele. E aí ela começou, daqui a pouco tá dando R$ 100.000 por mês pra ela. Falou, cara, tipo, esse cara é um. Não vou largar dele nunca. Uhum. E aí ela faz uma viagem, ela já tá. E aí ainda projeta nela e consegue tudo o que ele projetou pra ele e realizou nela. O último plano dele era que ele queria ser deputado, queria entrar na política. E aí, de novo, olha, você não tem talento para política. Mas aí tem a Flor de Lis, cara. A Flor de Lis, ele conseguiu é, trabalhar a Flor de Lis. Ela foi candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro em 2020, 2018. Ela foi eleita a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, tudo graças ao Anderson. E ele ainda tentava emplacar, porque eu lembro que na época da campanha ele fazia umas peças publicitárias que eram aquelas faixas, colocava ali na linha amarela, na linha vermelha, e aí colocava a foto dela e sempre colocava a foto dele do lado para ver se ele pegava um pouco de Sei, carona. pegava Ela carona. cantava no palco, ele subia com o microfone para pegar uma carona. Mas Ah, quando ela não podia pastorar, fazer o culto, porque ela estava numa outra agenda, ele ia lá no lugar dela, tipo, o aí culto ia não. 3 pessoas nas dele. Ia dar pinga. Estava lotado, que estava esperando a Flor de Lis, e a Flor de Lis, Mãe Flor, que chamava, não vem, que não sei o que, eu vou aqui, pegava o microfone e cantava, começava a pastorar, tu via as pessoas indo embora, assim, tipo, a gente quer ver a Mãe Flor e não você. E aí, vira deputada, eles fazem uma viagem para Luxemburgo, para fazer um culto, um show, uma agenda lá, que ela foi contratada. E aí, curiosamente, no hotel, ela pergunta assim, quanto custou esse show?
que ela viu que era um show assim, mais ou menos. Ele falou: esse show custou 30 mil. Ela, só isso, porque ela já era a Flor de Lis. Ele falou: a gente realmente, esse show é barato, mas eu acabei pegando esse show para você, porque aí a gente aproveita, descansa, tava ali, visitaram vários países ali da Europa e tal, a gente dar um passeio, faz uma segunda, terceira lua de mel, sei lá, e ela é ótimo. E aí, quando eles estavam já se arrumando para vir embora para o Brasil, ela foi tipo separar o passaporte, o ticket da passagem aérea lá, e ela abriu uma pasta enquanto ele estava tomando banho e achou o contrato do show. Não tinha sido 30 mil, tinha sido 300 mil. Nossa. E aí, foi aí que... aí vira uma chave assim, ela fala: cara, eu tô sendo enganada a vida toda. Tipo, aqueles 10 mil, na verdade, não eram 10 mil, tinha que ser 30. Aqueles 100 mil era 300, sabe? Ela começou a fazer uma conta, esse cara tá me roubando. E ela também já estava, a Flor de Lis também tinha tem até hoje que ela está viva, a compulsão sexual, ela tinha isso também, ela tem. E aí ela já estava namorando um outro cara lá do gabinete dela, que ela já era deputada na época. E aí ela decide: eu preciso me livrar deste homem. Só que em vez dela se separar como qualquer mulher faria, a maioria das mulheres faz, ela esbarrou num conflito religioso. Ela não conseguiria seguir com a carreira de pastora se ela fosse uma mulher divorciada. A religião, ela aceita a viúva, mas não aceita a separada. Então, o que ela faz? Manda matar. Manda matar o marido. E chega a ser curioso porque a Flor de Lis, ela foi vendida para o Brasil como a mãe de 50 filhos. Você lembra que ela vivia nos programas, foi na Xuxa, na Hebe, com aquele monte de criança. Ela foi eleita deputada na esteira desse trabalho eu tiro crianças do tráfico, adolescentes do tráfico e cuido, adoto. E ela era tida como a mãe de 50. Só que, na verdade, ela não era mãe de 50 coisa nenhuma. Ela era mãe biologicamente de 3. Ela dizia que era de 4, mas um ela tinha roubado e registrado como filho biológico. O menino descobriu até depois que o pai morreu que o menino tinha sido roubado de uma maternidade. Nossa. E aí ela pega, mata. Ela primeiro, como tinha muito criminoso nessa prole dela, no meio desses 50, e a filha mais velha dela, quem administrava toda essa ninhada de 50 filhos, e aí ela fala, o nome da filha é Simone. Simone, o fulano, o Lucas, que é um traficante, que trabalhava para o Comando Vermelho e usava a casa dela para se esconder da polícia, porque lá a casa dela era intocável. E aí, tipo, pede pro Lucas matar o pastor. E aí a Simone vai lá, na maior naturalidade: olha, a mãe Flor mandou você matar o pastor. E aí ele fala assim: olha, vai lá e diz pra mãe Flor que eu sou traficante, não assassino. E aí ela chega: olha, ele não vai matar, então vamos bolar um outro plano. E aí vão bolando o plano, aí tipo, como é que a gente vai fazer? Bora envenenar o pastor. Ele tinha o hábito em jejum de tomar aquele Yakult, aquele leite fermentado. E aí eles pegaram um veneno, lá um cianureto, não sei o quê, e eles enfiavam com uma seringa lá dentro do leite, para não tirar o lacre, sacudia e deixava lá na geladeira. Ele chegava de manhã e tomava isso. Fizeram isso durante 3, 4 dias, e ele não morria. Ele não tinha talento nem para ser envenenado. Não, aí ele chegou a ser internado com uma gastrite, uma úlcera, mas ele não sucumbiu. E aí eles colocaram uma dose maior numa jarra de suco de laranja, deixaram dentro da geladeira, avisaram todo mundo ali, que 50 pessoas na casa. Todo mundo sabia que não era. Todo mundo sabia. E eles combinavam por... WhatsApp. Não era o WhatsApp, é aquele message. Sim. Que é aquele que é mais privado, né? Que ele vai do telefone para o telefone. E ele não passa por uma... Que era para se proteger. Não vou comunicar só pela mensagem de celular. E aí, aí a mãe Flor escreveu assim: olha, ninguém toma esse suco. Porque a preocupação delas era... Só que aí a esposa de um dos filhos adotados dela chega na geladeira, toma um suco, a mulher vai parar numa UTI. Um gole do suco, a mulher... O pastor foi lá, tomou o suco, não aconteceu nada com ele. Rapaz. E aí
E aí, tipo, começou uma Aí nesse negócio de estar trocando mensagem, o pastor deu um celular para um dos filhos adotivos, que era um celular novo que ele estava pedindo, e pediu para ficar com o celular desse filho para dar para um outro filho. Só nisso, enquanto ele estava com o celular, mandaram a mensagem no celular que já estava com ele, escrito assim: olha. Montou um Danone. Era um frango. Disse, olha, tem um frango batizado, o pastor vai comer um frango. Aí o outro respondeu assim: não, esse cara é um touro, ele não morre. Não, com esse frango agora ele vai morrer. Porque ele vira para um outro filho: que porra é essa aqui? Tem um plano aí, né, pra te envenenar. Ele falou: o quê? Só que aí tinha uma. Gente, mas desculpa. Ele não tinha. Ninguém gostava dele? É quase olhando pelo viés cômico, é quase um filme do Woody Allen, assim, mesmo. Que é bizarro. Não toma um Danone. Não, e assim, não das toma 50 filhos, nenhum gostava dele? Não, alguns gostavam, tanto que falavam, vamos colocar só um pouquinho, só pra dar vazia. Tanto que esse fala pra ele, né, seu Misael, que era um meio braço direito, tem. Só que aí, uma semana antes, ele tinha muito bandido, assaltante, tinha de tudo na casa da Flor de Lis. A casa dela era um abrigo para criminosos. Ela montou, na verdade, aí sim, uma organização criminosa, mas ela disfarçava que era todos meus filhos. E aí, o pastor, além disso, o pastor, ele só negava imposto. Então ele pegava dinheiro como o dinheiro dele era irregular, ele não depositava no banco. Ele levava malas de dinheiro, mochilas de dinheiro para casa, do dízimo, aquelas coisas lá da igreja. E aí, na véspera dele de receber essa mensagem, uma das filhas adotivas dele furtou um dinheiro da mochila. E aí ele fez lá, junta todo mundo aqui, olha, meu dinheiro foi roubado, foi furtado, cadê? Descobriram que foi ela e ela foi punida, ela foi expulsa de casa. Tu tá fora da casa. E aí a Flor de Lis, não, pelo amor de Deus, traz ela de volta, é só ela que sabe fazer minha peruca, é ela que me monta melhor, que me faz a melhor maquiagem, por favor, traz ela. E aí o pastor disse não. E aí não trouxe ela. Então, na cabeça do pastor, quem estava tentando envenenar era essa filha. E aí o que ele fez? Ele chega a essa conclusão: quem está matando ela? Então vamos fazer o seguinte: chama todo mundo, traz ela de volta. E aí ele faz uma roda lá com todos os filhos, diz: olha, eu não vou ser agora um outro pai, não vou mais, desculpa por tu ter te expulso de casa e tal. E aí, só que aí o plano ainda precisava acontecer. Falou: preciso me livrar desse homem para poder tomar conta da minha vida. E aí já estava essa lambança de envenenamento, recebeu a mensagem. E aí o filho mais velho dela, o Flávio, fala assim: olha, é o seguinte, esse plano já está Esse plano está muito atrapalhado. Lucas, tu lá que frequenta a quebrada da favela, vai lá e compra uma arma, traz essa arma para cá. Mãe Flor, no dia tal, leva o pastor para dar uma volta na cidade. Ela dá a desculpa de que não tinham comemorado o aniversário de casamento. Bora comemorar atrasado, então tira. Quando você estiver chegando de volta no meio da madrugada, você me manda uma mensagem aqui: estamos chegando, que aí eu já recebo ele na garagem de casa simulando um assalto. E aí, quando ele chega com o carro junto com ela sai primeiro. A casa deles era muito esquisita, era uma garagem, na garagem tinha uma escada caracol que dava dava acesso à casa. E aí isso, quando eles trocavam de roupa, a família era uma família muito esquisita. Do lado da garagem tinha um closet que eles tiravam. Ele já chegou do carro, tirava toda a roupa, ficava toda só de cueca. Gente. E aí do lado da garagem, assim, tipo, e subia essa escada caracol. Então ele tira a roupa, fica só de cueca, ele volta pro carro, aí o Flávio vai lá e alveja ele lá com 13 tiros. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal.